Olá, Tufitufi! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora em si chegou a minha grande análise a Sheldon. Ela veio com uma grande proposta em si de ser uma abordagem de terror, mas não tão assim. Ela chega a ser um terror psicológico também como todo. E aqui agora o que foi prometido, ou não também em si, não sei, supostamente, que teria um arco BL. Até então aqui agora as pessoas julgaram dizendo que não teria esse arco tão, beleístico assim como a gente estava esperando em si na história. Só que eu acho que isso vai chegar a ser mais desenvolvido no segundo arco da história, que é a parte 2. Então quando sair a parte 2, a gente vem e fala sim, não era, sabe, BL ou não. Porém eu acho que sim, a história é um pouco BL, sabe? Eu entendo porque tem um personagem lá, então assim, mas eu acho que não é só isso. Tem algo ali ainda que é interessante, que vai ser mais abordado na parte 2, assim como todo aqui agora. Lembrando que esse vídeo aqui agora também, ele tem spoiler, tá? Então hoje aqui agora eu começo esse vídeo dando um pouquinho da sinopse da história pra gente aqui agora, sem spoiler. Mas depois disso não tem como falar, sobre a história sem dar spoiler. Então quando você terminar de assistir Sheldon, a primeira parte, você volta aqui depois e assiste o que eu tenho pra dizer, o que eu comentei, o que eu especulei assim como todo. É claro que hoje aqui agora não é verdade absoluta, é só teorias, é só comentários, é só como eu vi a história também. E é claro, comentando sobre essa primeira parte do projeto, quando sair a segunda eu volto e comento a segunda parte, totalizando as duas assim como todo, ok? Hoje aqui agora em Sheldon, dando essa prévia pequena sem spoiler, Sheldon se passa em 1999, aonde a gente é apresentado ao Dan, que é vivido pelo Singleton, que é o nosso grande protagonista em si do projeto. Ele tem paralisia do sono também, e isso é constante, toda vez quando ele dorme, ele tem essa paralisia do sono também. Só que isso, fura um pouco da realidade, aonde também já não sabe o que é sonho e o que é real também. E isso começou quando ele tinha 7 anos, após a sua mãe tirar a própria vida. E aqui agora também um ponto muito importante, que é pra falar sem spoiler, é que ele vai estudar no colégio católico, que é só para meninos em si também. E lá a gente entende muito mais essa relação dele com o padre Anakin. E lá a gente entende que ele é psicólogo, do Dan, aonde cuida do Dan, trata do Dan desde quando a mãe dele faleceu e começou esses sonhos, esses pesadelos, assim como todo. E lá também a gente entende que no colégio o padre Anakin, ele é o reitor do colégio. Então assim, e no colégio, há um ano atrás, em 1998, eu gosto de dar todo o baseamento aqui agora pra vocês, tá? Um aluno que sumiu no lago, uma noite ele foi no lago e sumiu, e ninguém soube mais o que aconteceu com ele. Abre-se uma investigação pra saber o que houve, que é o personagem do Fiat, que é o Trim, e a gente vai tentar entender o que aconteceu também com essa pessoa que sumiu também na história. Então Sheldon, ela é isso, ela é suspense, ela é tudo isso em si, ela não é um terror. Ainda não, vai que seja, na parte 2, mas hoje aqui agora ela se propõe a ser um suspense e um terror psicológico também como um todo. Então aqui agora acabou a minha prévia sem spoiler, tá? Então, tipo assim, assista o projeto, depois volte aqui e comente comigo, ok? E aqui agora, continuando a nossa análise com spoiler aqui agora em si, o primeiro amigo que o Dan faz no colégio ao chegar é o Nain, que é bem bacana, que é vivido pelo Fluke, e a gente entende que o Nain, ele passa por maus bocados no colégio também, só que essa relação, ela começou muito bonita também, onde a gente entende que eles acabam se encontrando nesse vínculo de amizade também, só que chega no momento em si, onde a gente entende que o Nain, ele acaba passando por maus bocados no colégio também, e aliás, é uma escola católica, tá? E acontece, coisas ali que eu fico tipo assim, e aí, Então, tem uma situação ali que é muito importante ser pontuada aqui agora, que tem ali, vem uma pessoa, da coordenadoria do colégio, e fala bem assim que, tipo, talvez seria melhor o Nain, se afastar do Dan. A gente entende que é porque, o Nain, ele é gay, e a escola toda teve conhecimento disso também, e é por causa disso, sabe? E também ele fica um pouco receoso em fazer amizade com o Dan, o Nain, porque ele não quer, que o Dan acabe passando pelo que ele passa. Porém, o nosso Dan, ele não liga pra isso, uma coisa ridícula também isso ser pontuado, uma coisa que a moça falou também lá, e tal, assim, que ele, tipo, não liga, dane-se isso, sabe? Então, eu achei muito bacana e muito genuíno eles debaterem isso aqui na escola, sabe? Tipo, isso na história, porque eu acho bem
também importante como isso vai crescendo e todo mundo vai entendendo, é que tem arcos ali que é muito importante e eu acho que Sheldon conseguiu trabalhar isso desde o começo até aqui, sabe? No último episódio dessa primeira parte. Eu acho que tudo fica muito bem fechadinho. É claro que, tipo, pontas soltas pra ser abordada na parte 2, mas eu acho que tudo que ele se propõe a entregar aqui com essa amizade logo de cara é muito bacana e muito importante também pra você entender essa construção tanto do Dan e do Nan também, sabe? Muito importante também. Porém, também é aquilo, tem a sombra, né, que persegue, né, o Dan desde quando ele fez 7 anos, né, depois que a mãe dele faleceu. A gente entende que essa sombra, a gente acaba criando teorias, uma hora é a mãe, uma hora é o pai, uma hora é o Trin, né, que acabou sumindo, né, no lago. Então isso tudo acontece em si, porém a gente não tem esse basamento em si. O que é, sabe, a sombra? O que pode ser? É uma pessoa? É um trauma, sabe? É o pai? É alguma coisa em si? Isso não fica tão abordado aqui agora também. Mas eu acho que é muito importante também pontuar que aqui agora o Nan também ele sente, ele consegue ver, ele também tem esse olhar. Quando ele era criança, ele acabou sofrendo uma cicatriz no pulso e ele tem a marca disso, sabe? Então assim, ele consegue perceber, ele consegue sentir mais ou menos essa dor, né, que o Dan coloca em pauta ali também pra gente. Eu acho isso muito importante também. E logo depois tem a cena que eu acho que ela é bem bacana colocada, que eu acho muito bacana quando aparece um monge na história, sabe? Em Belis ou sabe? Porque pra mim eu considero um ato, né, assim, de muita sabedoria, sabe? Quando eles vão falar com o monge, eles vão pedir um conselho, uma ajuda, pedir que uma luz no fim do túnel se realmente. Isso, né, já tava ficando muito cansativo pra ele já há muito tempo também, mas quando ele entrou no colégio, isso ficou mais frequente e ficou mais, né, impactante pra ele também, né? E o monge orienta ele também dizendo, né, que tipo assim, ele vai dar um anel ali, né, e depois vai ser mais abordado lá na segunda parte, possivelmente também. Então ele dá um anel pra ele, né? Ele fala bem assim, não use sempre, tá? Porque também não use sempre, porque pode acabar fugindo o que é sonho e o que é realidade. Então assim, não fique apegado a uma coisa, sabe? Tipo assim, como se fosse, eu vou, né, tô com ele, tô seguro. Não, é só um objeto pra te ajudar e ele usa, é claro, pra ir dormir também, sabe? Pra proteger ele, né, dos pesadelos em si, da sombra. Aqui agora a gente entende ali numa aula, né, com o padre Anakin, que ele fala, né, sobre Deus, e ele fala, coloca em pauta isso. E ali, só para dar basamento, tá? E ali ele fala que se não deu certo um método, que é Deus e tudo mais e afins, pode existir outros métodos também, porque ele coloca em pauta que ele colocou, né, assim, esse ponto, né, e tal, que o padre tá mencionando em si, você me entendeu? Durante até aqui e nada fez efeito. E ele vai em busca de outro. E ali rola uma faísca. Então, tipo assim, a gente entende a cabeça do Dunk agora, o quanto ele tentou, ele se vê tentando e nada deu certo pra ele. Onde ele vai com o padre, fala o que aconteceu, o padre ouve, manda ele relatar, sabe? E nada vai pra frente em si, só agrava muito mais essa situação. Então aqui agora a gente entende a colocação que ele colocou também, sabe? Não digo que é certo, tá? Não vou trazer essa discussão aqui não. Só que ele pontua, né, isso. E é muito importante pontuar isso sobre o personagem também, porque envolve isso na história. E também aquela coisa, também um detalhe muito importante. A gente entende, né, que aqui agora a Sombra poderia ser o pai do Dan, já que ele tem um trauma ali com o pai, já que ele tem uma questão com o pai também. E assim, a gente entende que ele não quer ver o pai dele. O pai dele tá com câncer cerebral em estágio terminal, morrendo, e ele não quer falar com o pai. Ele não quer ir lá se despedir porque o pai dele tá falecendo já, sabe? Tipo, teu pai tá indo, tá partindo, e ele não se vê a necessidade de ir ver o pai, porque ele tem uma questão com o pai, um medo, sabe, ali que se torna em forma da sombra, sabe, uma questão, um trauma, sabe, que a sombra usa pra chocar ele, pra machucar ele de fato. Então, ele não quer ver o pai por conta de que ele tem uma questão com o pai também. Só que a gente entende aqui agora também esse arco, que os amigos aqui agora, tanto, né, com o Nan e o Josh, né, na presença do Dan, é muito bacana porque a gente entende que é uma amizade muito orgânica, sabe? E que realmente, sabe, ele não foi em busca de fazer muitos amigos também, porque ele é mais na dele, ele é mais na vibe, mais contido na dele. E a gente entende que isso é muito bacana também porque começou uma amizade ali que é bem legal, onde o Josh não tem essa visão do mundo espiritual como o Nan tem, mas ele tá ali, ele ajuda, sabe? Ele tem um arco também importante na história também. Sozinho, mas ele tem. E aqui agora também tem essa visão do Nan, né? Que ele tá preocupado com o Dan, porque ele entende a dor do Dan, ele
Ele não sabe assiduamente qual é a questão que o Dan tem com a sombra, porque a sombra perturba o Dan, porque ele não consegue dormir direito, sabe? Se ele já tá fugindo dessa linha do que é futuro e realidade também, eu acho que isso é muito bem colocado também, como vem em pauta quando cria a tela, isso também. E a gente entende que tem um arco ali, né, do Nan que vai ser abordado, é uma questão que também tem para desenvolver o personagem também, então tudo se agrega a um arco só que fica muito bonito, essa construção de história até aqui, que foi muito bem aproveitada, cada cena, cada episódio, cada diálogo também, então só show. E aqui agora vamos comentar sobre um ponto onde que é muito importante, que é realmente a questão, né, do Dan. Qual é a questão dele com o pai? Qual é o passado? O que houve? O que aconteceu? Quando ele vai no hospital, ele entende que o pai dele tá falecendo, que ele tem que se despedir, se ele quiser. No passado, quando ele era criança, mais novo, lá pela faixa etária dos 6, né, 5 anos, né, assim... Como é que eu posso falar sobre isso aqui agora em si também é muito importante. A mãe, né, o pai, né, tinha uma relação abusiva, uma relação tóxica, né, que isso acabou afetando, né, o Dan. A gente entende que a mãe, né, do Dan ia conversar com o padre, falava com o padre e tudo mais, e afins, e isso, né, gerou ali uns ciúmes, né, e ela, no dia ali, ela pede divórcio, ela fala que ela vai embora e ela vai levar o filho dela também com ela. E ela não vai deixar o filho dela pra trás também, obviamente também, sendo uma boa mãe. Aí ela vai e fala isso. Porém, o pai se revolta, acaba acontecendo ali, acaba surgindo um objeto ali, né, que pode tirar a vida um do outro. É disparado o objeto, não posso falar em palavras aqui agora, em si porque estamos no YouTube. Dispara o objeto e ela pensa que ela atingiu a situação ali, né, fez o gatilho disparar e acertar no filho. Porque o filho estava dentro ali da caixa, né, bem ali. E ela pensa isso. Foi um trauma muito grande, onde ela pensou que ela fez algo contra o filho dela. Fica ali colocado pra gente que ela não atirou, não pegou no Dan, né, o objeto. Não aconteceu nada com ele até então, o que foi colocado pra gente. E ela acaba indo para uma clínica, né, eu posso dizer que é um hospício, algo assim. Ela fica com uma questão mental, ela fica instável, né, porque ela fica se questionando se ela acabou fazendo algo com o filho ou não. E só que nisso tudo, o pai do Dan promete que se a mãe dele sair de lá, eles vão tentar uma vida nova, vai ser diferente, ele vai mudar. Ele fez, é claro, essa promessa, só que não durou, né? Quando ela sai do hospital, quando ela fica estável, ela volta pra casa, ela tenta uma relação com o pai do Dan, só que isso acaba não acontecendo também de novo, aonde ele entende, ele acha, né, tira suposições da cabeça dele que ela tem um caso, né, com o padre. E ele acaba jogando isso na cara dela, né, como se fosse verdade. Porém, não é, ele pega uma carta e ali, né, se demonstra ser a certeza que ele tinha realmente, que ela tinha um caso com o padre e tudo mais e afins, que ele não ia perdoar e tal, os afins, né, jogou ali as coisas pra ela e falou que se ela fosse embora, ele iria fazer a vida dela, né, uma desgraça, ela iria voltar pra onde ela tava também de novo, que ele ia dar como se ela fosse louca, e que ela iria ficar sem um Dan também de novo, sabe, que ia ficar com o filho dela, e tal, Zé Fit. Só que isso acabou acontecendo, a gente entende que aquele choque ali pra ela foi muito, muito, muito grande. No outro dia, o Dan vai pra escola e ela se despede do filho dela. Eu entendi que já era uma despedida, porque ela fica muito, muito melancólica, sabe? Ela fica muito emotiva, ela fica, tipo, sabe, olhando por todos os detalhes do filho também em si, e em saber que aquela hora chegou, que ele vai ter que ir pro colégio e que é a última vez que ela vai ver ele ali, sabe? E acontece assim em si, eu acho que fica muito... É triste, triste, gente, é triste quando ele chega em casa e ele vê o corpo da mãe dele ali pendurado, né, e tudo se passa ali em si. E lá ele entende que já que a mãe dele tirou a sua própria vida, ela é uma pecadora, que ela merecia, né, e tal, e afins. Então ela pecou, ela tirou a vida dela, sabe? Porém, é claro, o padre explica que isso, em algum momento em si da vida dele, ele vai entender, sabe? Ele vai entender que hoje aqui agora é criança, ele não entende. Mas quando ele for adulto, tiver mais amadurecido, sabe, mentalmente, ele vai entender o que a mãe dele fez, sabe? E que não era pra ele fazer julgamentos aqui agora com base nisso, porque o pai também fortalecia essa visão pra ele ter da mãe, sabe? Só que era pra ele tirar isso e que no futuro ele iria entender a mãe dele, os motivos dela, ele iria entender, sabe? Ele ia entender a razão do caso do que ela acabou fazendo.
Tudo passou e essa é a grande questão que ele tem com o pai. Também a gente explica que o pai, ele não deu amor, afeto, carinho, ele não foi pai, o Dan, ele entende que o pai acabou arruinando a vida dele também, sabe? Tipo, a mãe fez o que fez por conta do pai. E ali ele pontua isso também porque a gente tem uma cena onde o Dan, ele é alérgico a camarão e o pai quer que o menino coma camarão e o menino é alérgico, sabe? E ele come, ele fica com alergia. O menino é alérgico, compadre, sabe? Então, ok, né? Então, tá, ele, né, passou a cena assim pra gente entender como foi essa relação dele com o pai, né? Depois disso, e tal, Zé Fins, a gente volta pro futuro, né, em 1999, e a gente entende os motivos e tudo mais e afins. A gente tem aqui agora o contato com a sombra, né, e tudo mais, aonde a gente entende que o pai do Dan, ele tá indo, né, realmente em si, que ele quer pedir perdão, né, pro filho, e a gente entende tudo isso que acumula aqui agora também. E lá ele tem contato, né, com a sombra, e ela deixa ele ter essa comunicação com o pai. O pai ali, né, eles têm uma conexão lá e tudo mais afins, e o pai fala, né, que ele quer pedir perdão também, né, e o Dan fala que não tem como ele desculpar o pai, porque o pai arruinou a vida dele também, que o pai não foi um pai, nunca abraçou ele, nunca deu amor, nunca deu carinho, e ali o pai pontua que não era, sabe, um babado ali dele fazer, porque ele era homem. Posso estar supostamente enganado aqui agora com esse diálogo, mas ele chega a falar, eu acho que pra mim foi como eu entendi. Ele fala que ele era homem, que essa função era da mulher fazer, sabe? Que era da mãe dele, dar carinho, dar afeto, dar, sabe? Era a função dela fazer, sabe? Tipo, isso. Então ele fala, ai não, eu sou homem, eu jamais faria algo assim, sabe? Jamais. Então assim, ele fala, ele pontua isso, e a gente entende a questão, né, que ele tem com o pai dele, não querer ver o pai dele não querer perdoar o pai. Só que ele parte pra parte da violência. E ali a gente entende que era o que basicamente o pai dele queria desde o começo, sabe? Tipo, olha, você fala tanto de mim, mas você é igual a mim, sabe? Você veio pra agressão, você partiu pra agressão, você tem o meu sangue, sabe? A gente é a mesma pessoa. Então, obviamente sim, né? O Dan acaba entendendo o que o pai dele realmente queria, no fim de tudo ali naquele lugar ali onde ele estava se encontrando também. E ali acontece e a sombra enfatiza o único momento feliz que ele teve com a família, sabe? E toda essa questão com o pai do Dan a gente entende. Tudo isso é bem colocado em tela pra gente e a gente consegue entender e compreender muito bem isso também aqui agora também. Porém, aqui agora também chegamos aqui agora no arco que é em 1998 que se passa com o Trin, que é vivido pelo Fiat na história, Fiat Pachara. Aqui agora eu tava esperando que isso acontecesse também, porque a gente entende que na história, né, o Trin, ele tava se candidatando a ser presidente do colégio, ter um cargo ali na escola, né, de fazer influência, de fazer acontecer, né, com um posto ali importante também na história. E lá ele coloca promessas em si que ele iria mudar o banheiro, que o banheiro ia ser diferente, queria acabar algumas questões assim que sabe que já era tradição da escola, por mais que ela fosse uma escola católica, tinha umas tradições ali onde elas são tipo assim, precisava, não precisava, sabe? Tipo, vamos tentar mudar, vamos mudar Brasil, sabe? Então ele colocava em pauta isso e ele estava sendo acolhido por todo mundo do colégio. Todo mundo ia votar nele, né? Tipo, em massa, porque ele prometeu isso e ele iria fazer. Então, eram assim promessas que ele estava indo um pouco demais, né, comparado ao que a escola realmente queria, sabe, que tipo tinha regras lá que ele não poderia mudar, que já era tradição, então assim, e que ele não vinha fundamento para que isso acontecesse, tanto também que é uma questão que ele fala lá que ele iria acabar o trote, sabe, que é algo que, né, acontece, sabe, que o trote, né? Você entende que é o trote, tipo, aquela coisa, sabe? Tipo, e ele iria acabar com o trote, sabe? Que não ia mais ter trote, que a escola ia seguir um novo caminho. E ali é enfatizado que ele não poderia fazer isso. E a gente entende que isso é enfatizado, que ele tinha uma questão ali que ele queria lutar contra isso e que não importasse o que viesse pela frente, ele iria combater também isso, sabe? Então, a gente entende que ele é Kingo, ele iria bater de frente, né? Sim, sabe? Tipo, vou lá e eu vou ganhar, isso aqui vai ser babado, vai ser lacre também, sabe? E a gente entende que ele era filho de um político. E tudo também que ele fizesse na escola poderia afetar a vida do pai também, né? Enquanto político também, que é uma escola católica, é uma escola, né, que tipo assim, né, só tem meninos também lá, sabe? Então, não teria um escândalo, assim, sabe? Eles não queriam isso. Porém, que agora a gente entende, né, que vazou
um tempo depois, uma carta de amor, né, que o Trin tinha escrito para o seu professor de teatro. E ela vaza, né? E ela acontece. Ela simplesmente, né, ela é vazada. E a gente entende que ali o Trin, ele tinha inimigos, né, no colégio. Ele também tinha inimigos também, porque ele batia de frente também, porque ele é muito Kingo, tá? Ele lutava por isso também, então ele tinha inimigos também. E quando ele, né, sumiu, foi dado na autópsia alguma coisa em si, sabe que quando ele fez um teste, um exame, deu lá que ele tinha, né, ingerido uma substância. Porém, aquilo, os pais vão contra isso, seria um escândalo se isso vazasse. Olha, o filho do político ingeriu tal coisa, sumiu, e essa investigação, né, ela abre de novo. Então a gente entende que aqui agora tem isso, e que o Dan, ele se sentia confortável com o professor dele de teatro. Ele entendia que no teatro ele poderia se disfarçar, né, trazer à tona um personagem e sair um pouco da vida dele que estava muito caótica também. Então ele tinha um papel ali na peça, ele tinha uma importância ali também na peça, ele tinha esse aconchego do professor também que entendia ele tinha esse aconchego no teatro também, aonde ele poderia sumir e viver uma vida, no caso, que não fosse a dele, sabe? E no caso também a gente entende que ele meio que ajudou também ali, né, o Nain, quando acabou sendo exposto que ele gostava de um menino também no colégio. E esse menino, ele foi escroto com ele também, né, e acabou divulgando o colégio todo que ele gostava dele. E lá ele pontua bem assim numa conversa, que eu achei bem bacana também quando ele colocou isso. Ele falou bem assim: olha, pelo menos você contou que gostava dele. Aqui agora você entende realmente quem ele é. E logo após isso, a gente entende que ia começar a enfatizar mais sobre esse detalhe do sumiço, né, do Trin na história. E é aí também que a gente entende que ele tinha inimigos na história, né? Não eram muitos, né? Mas tinham ali na história. A gente entende que ele confessou, né, acabou vazando, né, não, acabou vazando, né, que ele gostava do professor também, né, de uma forma amorosa, e ele, a gente não sabe ainda até essa relação vai, onde ela continua, onde ela para, onde ela continua, porque a gente entende ali agora também que talvez ele possa ter, depois, né, de ter falecido, supostamente, ele tivesse ali, depois de morto, ele tivesse ali uma relação obsessiva com o professor, sabe, aonde ele fica ali atrelado ao professor, e o professor entende que ele se faz presente ali, sabe? Então, tem uma ligação aí com o professor também, onde a gente enfatiza também esse detalhe, aonde talvez possa machucar diretamente ao Nain, sabe? Que teve uma conversa com ele também, que comunicou com ele também ali em si, sabe? Quando ele estava vivo, em vida, supostamente ele está morto. Então, assim, agora se passa isso também, que é muito importante também, e a gente começa a entender aqui agora que talvez ele tenha essa ligação, sabe? Com o personagem do Trin. E também enfatiza o detalhe aonde ele entregou uma caneta ao seu professor, uma forma de demonstrar o seu carinho, talvez o seu afeto, né? E isso fica enfatizado também na história também, que essa história, esse detalhe da história, ele não aceitou a caneta de antemão, porque tinha vazado já, né, que ele gostava do professor, né, e que não seria de bom tom ele receber essa caneta depois de ter, né, exposto isso, né, de ter acabado vazado isso. Então, assim, ele acaba não aceitando, só que depois a gente entende que essa caneta tá com ele, né, não sei como, mas tá. E a gente compreende também que depois disso, né, no ano seguinte, ele poderia ser uma, né, assim, um suspeito, né, tal, de ter feito algo, né, com o Trin. Gente, aqui agora eu preciso comentar um detalhe aonde eu perdi já, pra mim já não era, sabe, o pai ou a mãe ou o Trin, sabe, ou qualquer coisa que fosse essas pessoas envolvidas, que fosse a sombra, né, em forma de sombra, né, na vida, né, do Dan. Porque simplesmente sim acontece ali uma cena hot com a sombra. Com a sombra. Então, tipo assim, depois daí eu já, sabe, descartei o pai e a mãe, porque não, né? Não, né? Tipo assim, eu fiquei. Mas é isso que acontece mesmo, sabe? Tipo, com a sombra. Com a sombra, sabe? Isso eu achei bizarro, sabe? Porque quem é que é essa sombra? O que é isso, sabe? Tipo, com a sombra. E é isso, acontece com a sombra. No outro dia, ele acorda, né? E depois a gente entende que talvez o Trin, ele seja um espírito bonzinho, saudável, um Gasparzinho também que morreu injustamente, é que agora ele quer justiça para quem talvez tenha, né, dado cabo da sua vida, e ali ele aparece no espelho, né, para o Kundan. E talvez ele dá um alerta ali de que ele vai mostrar a pessoa, no caso, que acabou tirando a sua vida.
né? E ele é levado pra Casa Maluca ali, que é um corredor que tem ali na escola, que apareceu ali. E ali a gente entende que a única pessoa que entrou ali, né, tirando o Dan, foi um personagem aonde era que teve ali, que expôs, né, o Nan, né, que o Nan gostava dele em si, né, e falou pra toda a escola em si, né, e tal, sobre esse evento também. Então esse personagem, ele era o único que tava lá. Tava ele e uma pessoa que tava com a máscara de porco, né? Que entrou lá também. Então, assim, alguém ali, eu jogo ali que ele queria jogar ali, sabe? Que o Dan encontrasse a pessoa que deu cabo da sua vida. Que talvez é uma coisa provável que seja esse menino. Então, assim, ele tava lá, o Dan tava lá, e a pessoa que tava de máscara de porco e o Trin também, tá? Então eles estavam ali e alguma coisa tá envolvida ali também nesse ponto também, né? Que tava ali, não vai ficar jogado porque eles estavam ali também nesse ponto, então ficou ali bem colocado e eu entendi que foi tipo uma forma dele alertar, sabe? Dar um aviso, porque ele não pode falar, gesticular, mas ele pode encaminhar eles para que eles consigam colher maduro alguma coisa também. E também a gente entende que esse menino, ele teve relação com a professora. Tem não, tem, né? Tá tendo, né, tal. E ela ficou grávida dele. E ela tem um namorado. E ela é professora. E ele vai assumir? O que aconteceu? Não sabemos ainda o que tem nessa história. Gente, ainda é muito incerto falar alguma coisa sobre Sheldon definitivamente ainda, sabe? Porque ela tá rolando, né? Ela, tipo, vai ter a segunda parte. Então lá a gente pode destrinchar melhor esse arco, sabe? O que vai acontecer porque ela tá grávida. E tudo indica que é dele, né? Então, assim, né? E ela gosta dele e tal. Então, assim, talvez o Trin descobriu que ele tinha um caso com a professora e falou que ia falar pra todo mundo também. E aí ele foi lá e fez algo com o Trin, tirando sua vida. Pode ser. Não deixa de ser também uma possibilidade. Só que depois veio de novo uma cena hot com a Sombra. E aí já é pra capar, sabe? E aí já é, olha, só segue, ela acontece. E tipo assim, eu fiquei de novo. De novo, realmente a gente entende que aqui agora o que gera sonho, o que é realidade, já foi pro Beleléu, sabe? Pelo fato também de que o Dan não está mais com seu anel, que o monge deu pra ele, ele perdeu ali na Casa Maluca, né, e tal, e afins. Então ele não tá mais com o anel, então ele já não tem noção do que é realidade, o que é sonho, o que é pesadelo, o que é passado, o que é futuro. Ele não tem, então tá uma grande confusão também nesse ponto também. Só que a gente entende também que o Nan acabou vendo a situação ali, né? E eu iria ficar totalmente sem graça se eu visse algo parecido, você sabe? Porque, né? E ele ficou um pouquinho sem graça ali, sabe? A gente entende que, tipo, opa, lindo, opa, né? E assim, tudo bom? Tudo bom contigo? Porém, aqui agora em si, finalizando essa primeira parte, a gente tem ali um momento aonde não tem mais certeza do que é sonho e do que é realidade. Só que eu tenho certeza, né, que na minha cabeça, que o Trin, ele é um personagem bonzinho. Ele morreu, né? Alguém acabou dando cabo da vida dele. E ele quer que alguém descubra o que aconteceu com ele, que encontre o corpo dele também. Sabe, porque ele tá vagando ali e tal. E afins por conta disso também. Se foi a Sombra ou não. Então, assim, eu acho que ele não tem ligação nenhuma com a Sombra. A Sombra, ela é do mal. E o Trin, ele é um espírito bonzinho. Então, ele dá o anel que ele, né, tinha. Ele deu ali de novo, né? Devolveu o anel, né, pro Dan. E o Dan aparentemente vai aceitar o anel. E depois a gente vai saber disso melhor na segunda parte de Sheldon, que vai vir qualquer dia aí, qualquer momento, qualquer mês. Eu acho que ano que vem ela sai. Então hoje aqui agora é sobre isso. Comente muito aqui embaixo o que você achou dessa minha análise, resumão aqui de tudo da primeira temporada de Sheldon. Eu vou falar primeira temporada porque é basicamente sobre isso, né? Então aqui agora é sobre isso. Comente muito aqui embaixo a sua teoria, especulação. Comente, né, a atuação do que você achou do Singleton, né, e tal, do Fiat. Comente aqui agora. Hoje aqui agora o vídeo ficou muito longo, mas foi bom, né? Falei tudo que eu queria aqui agora. E se perdão qualquer coisa, tá? Tá um calor em Manaus. Então aqui agora não mais sobre isso. Eu te espero na parte 2 de Sheldon. E aqui no canal tem vídeo de segunda a sexta, ok? Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.